E aí, pessoal, vamos começar a segunda semana de exercícios táticos do desafio de 100 dias. Ontem eu terminei com 2471. A gente está indo para o 8º dia. E vamos ver. Modo standard, como sempre. Já dei uma aquecida hoje com exercícios um pouco mais fáceis. E vamos lá. Então, acabou de jogar F por E3. Tá. Então, no momento, temos peão a menos, qualidade a menos, um potencial de ataque muito bom, né, porque o rei branco está exposto. Então tudo indica que começa com dama por E3 cheque. Tô vindo um Pink Floyd hoje, mantendo a linha, né, sem mudar muito. Então dama E3, né. Se rei F1, acredito que cavalo G4 é muito forte, né? Ameacei mate em F2, mate em H2, né? Dama E2 única. Daí torre B2, é isso? Quer dizer, isso é a primeira análise, né? Torre B2 dá certo? Torre B2 é uma vitória bonita, né? Dama E3, rei F1, cavalo G4. Se dama E2... Se bem que posso trocar também... Não, mas eu não posso, né? Tá, não tá certo. Dama E3, rei F1, cavalo G4, dama E2, torre B2. Por quê? Se comer a dama, cavalo por E3, cheque. Depois eu pego o bispo com cheque, 2 por 1 tá ganho, com certeza. Então depois de torre B2, se eu comer a torre em B2, cavalo H2, é cheque. Ah, o problema é que torre B2 tem torre C8, cheque, né? Daí bispo por C8, torre por C8, rei G7, dama por B2, cheque, F6. E aí o branco ganha, né? Bispo F3, por exemplo. Tá. Vamos lá. Isso é difícil não jogar dama E3 aqui. Dama E3 eu tenho outros lances depois de rei F1, né? Deixa eu só pensar em rei H1 primeiro. Dama E3, rei H1. Cavalo G4 de novo. Mas aí pode rolar H3, né? Tá. Não, rei H1 acho que vai ter outra coisa aí. Cavalo E4 pode ser. E se bispo E4, dama E4, rei G1, torre B2, acho que ganha, né? Dama F1 ainda, mas aí... Deve ganhar, dama D4, bispo F5, sei lá. Tá. Torre B2 direto é uma opção também, mas não sei se aqui é muito, não sei se é muita vantagem. Dama E3, tô bem convencido ainda que é por aí, né? Rei F1. Eu tenho torre B2 também direto, né? Menos firula. Porque se torre de 5 C2, bispo B5 ganha dama, né? E se torre de 1 C2, torre B1 ganha, né? Porque tá dando mate, tá? Então dama E3, rei F1, torre B2, acabou, né? Teria que jogar torre C8, bispo toma, rei G7, aí... Não tem como defender o mate em F2 depois, né? Não. Tá, então dama E3, rei F1 nem pode, né? Torre B2 parece que destrói em 1. Então rei H1, né? E este cavalo E4, porque cavalo G4, embora pareça natural, né? H3. Cavalo F2 cheque, rei H2. Cavalo D3, mas aí pode ter torre C8. Devolve a qualidade e o rei branco em H2 se defende e não tem nada garantido que o preto vai ganhar daí, né? Então dama E3, rei H1, cavalo E4, parece bem direto e bom. Se torre C8 agora... Pode ser chato também, mas aí eu jogo... Bispo por C8, rei por C8 e rei G7.
Isso, porque se torre por B8, aí cavalo F2, rei G1, cavalo H3 é mate no próximo, né? Em F2 ou G1. Dama E3, H1, cavalo E4. Se torre de 5, C2, isso pode ser chato também, né? Ah, não, aí cavalo F2, né? Se rei H1, cavalo H3 vai levar mate. Então torre por F2 tem que ser. Posso comer as duas torres agora, em F2 ou C1. Mas não tá claro, né? Dama F2, ele, sei lá, se defende ainda, né? E se dama pro C1 cheque, torre F1 também. Tá, então dama E3. Rei H1. Torre B2 direto é outra opção, né? Isso parece meio lento. Seis minutos. Dama E3. Difícil não jogar dama E3 aqui. Porque dama E3 rei jamais parece um progresso para as pretas, né? Para as brancas, aliás. Porque se cavalo G4 direto, né? Eu tenho voltas de dama, aí não vai dar certo. Eu tenho que destruir essa defesa. Tô quase jogando dama E3 já, e depois eu penso no próximo. Porque esse eu acho que eu jogaria numa pensada meio rápido. Não tô vendo os candidatos aqui. Torre B2 também, mas aí, sei lá. Até torre C3 defendendo. É muito forte, muito importante o ponto G3, né? Enfraquece muito o rei ali. Algum desvio, tipo... Não faz sentido também. Eu vou jogar dama E3 mesmo. Porque cavalo G4... No mínimo H3, né? No mínimo, que seria feio pra burro, né? Mas no mínimo... Acho que joga dama E2 mesmo. Vou jogar dama E3 pra tentar ser mais prático aqui. Me forçar a ser mais prático, né? Não tô vendo como é que sai depois de H1. Aí, acertamos o primeiro lance. Mas isso não é uma grande notícia, porque o difícil acho que é agora. Cavalo G4, né? Tem o torre B2 também, que é outra opção, né? Cavalo G4, H3. Mesmo torre C2 também não é tão claro, né? Cavalo E4, torre de 5, C2. Isso é feio, né? Mas acho que tá dando certo. Cavalo E4 tem cara tão boa, né? É que se torre C8 eu achei até uma variante legal, né? Que eu jogo bispo por torre. E rei G7 acho que ganha. E bispo B5 assim não tá ajudando em nada, né? No momento. Cavalo E4, torre C2. Cavalo F2, torre toma. Dama C1, torre F1, né? E se cavalo F2, torre por F2, dama F2, torre F1 encosta ali. E minha iniciativa é boa ainda, mas acho que não tá ganho isso aí. Até dama F1 pode voltar a entregar o peão de A também. Tá feio, eu acho, na verdade, pro branco, né? Mas não pode estar perdido aí. Só por isso. Eu estaria feliz, na verdade, jogando isso. Pra ser bem sincero. Torre B2, talvez. Porque se torre de 5 C2 agora... Parece meio abstrato torre B2, né?
Até dama F1, talvez. Não tô totalmente convencido ainda, não. Nem um pouco convencido. Difícil chegar no rei a não ser com esse lance, né? E outra coisa, né? Até torre C8 é uma ameaça aqui. De jogar o final. Cavaleiro 4 parecendo, né, muito, muito necessário. Será que tá ganho depois de torre C2 e cavaleiro F2? Não parece. Não parece nem um pouco ganho. A iniciativa não tá tão forte assim. Meu rei também não tá 100% seguro aqui, né? Ele vai ter uns cheques pra me incomodar. Bom, em torre B2 mesmo. Não queria ter que analisar esse lance, mas... Torre 5, C2, e aí? E aí nada, né? Só se eu jogar... Ah, tá, como é que é, né? Mas também não tá dando certo. Cavaleiro 4, torre C2, torre B2 agora. Isso que eu tô só botando as peças pra frente, meio sem objetivo. Porque estou aí por B2, dama por C1. Até dama F1 aí eu não tô ganhando ainda, né? Porque tá caindo cavalinho E4 depois, né? Porque esse cavalo G4, 2C2, bispo F5, talvez seja bom, né? E se dama E2, bispo por C2. Aí eu ganhei, né? Tá, então os torre B1 entrando. Ganhei, mais ou menos, né? Torre C2, torre B1, bispo F1. Não, aí troca as damas, tá? Então cavalo G4, H3, talvez, mas também milhões de dúvidas quanto a isso. Cavalo F2, rei H2, né? Tá. E aí torre B2 agora? Não tô atacando os direitos aqui. Não sei nem que eu tô ameaçando, né? Depois de todos esses lances. Ah, dama C5 agora como é que é? Ah não, ele joga... Não, falei besteira. Falei, né? A dama tá voltando muito bem pra defesa ali, né? Não tem como cortar essa conexão da dama, né? Porque bispo B5, que era a minha ideia, né? Tudo bem, ele não pode comer. Mas ele joga dama, sei lá, dama A7 até. E aí eu me entortei todo, né? Pra atacar. Atacando minha torre de B8 ainda. Bom, fiz o primeiro lance em menos de 15 minutos. Fiz em 1-7, né?
Bom, posso jogar torre B2 agora. Se dama F1... Suponho que cavalo E4 seja forte agora. Também não é tão claro, né? Então C2, cavalo F2... Torre B2, dama F1 pode ser também agora, né? Tá dando muito errado aqui os ataques. Torre B2. E cavalo E4, seguido de bispo B5. Quase ganha a dama, né? Ah, daí pode ser, né? Claro, cavalo E4, dois bispo B5, né? Porque a dama tá praticamente sem casa. Dama A5 é única, né? Mas agora cavalo F2 ganha. Torre toma, dama por C1 ganha, né? É isso. Fico feliz em ter achado e triste porque era bem direto. Porque eu vi as ideias, não estava conseguindo conectar, não estava organizando o raciocínio. Vamos lá. Cavalo E4 é o lance que eu realmente senti que era correto, né? Não estava conseguindo fazer funcionar. Se ele comer em E4, dama E4, rei G1. Tem que estar muito perdido aí, porque torre B2 é muito chato. E se dama F1 defendendo, eu posso dar cheque em E4, cheque em D4, ou bispo F5 direto, né? Teria que analisar ainda, mas aqui tá ganho. Se ele der o bispo de G2, isso eu vou ganhar por ataque de alguma maneira. Muito, muito aberto o rei dele. Então torre C2, bispo B5 atacando a dama, né? Não tem como ele contra-atacar minha dama. Poderia ser chato, minha dama tá idealmente colocada ali. A dama dele só tem A5, que é bem triste pra ele. E aí cavalo F2. Se torre por F2, dama C1. Bispo por F1, bispo F1, bispo por F1, né? A única dúvida que sobrou é cavalo E4, torre C2. Bispo B5, dama A5, né? Cavalo F2, rei G1. Aí cavalo D1, né? Não, aí não, não tem mate ainda, mas aí eu vou ter que me esforçar um pouco, eu acho, mate, né? Até cavalo D3, cavalo por torre em C1 em último caso, né? Porque o mate do Philidor não funciona com a torre em C2, né? Então cavalo E4, torre C2, bispo B5. Se torre C8, cheque, rei G7, né? Esse que é o truque. Até ataquei todas as peças dele. Tem que estar ganho, né? Tá, não tô vendo contra-ataques pra ele. Cavalo E4, torre C2, bispo B5. Ih, você vai. Vou dar pra ter achado em 5, sei lá, 8 minutos esse. Agora acho que cavalo F2, né? Porque torre F2, dama C1, cheque. Bispo F1, bispo por F1. Acabou, né? Não tá caindo nada aqui, tudo defendido. Só checar uma última vez, porque tá parecendo muito... Já que é o lance final, é bom conferir mais uma vez. Mas cavalo F2 tem que ser, né? Tá. Bom, esse é o que eu pensei por um instante, que não era tão simples assim, né? Cavalo H3 e dama G1 não é mate do Philidor, porque ele tem a torre em C2. E cavalo D1 geralmente dá mate nessas posições, só que ele tá com a dama em A5, né? Então cavalo D1, rei H1 e não tem nada, né? Porque dama é um mate, tá defendido. Eu acho que cavalo D3 mesmo. Vou me descoordenar, mas ela vai ficar com uma peça a mais, né? E segue algum tipo de ataque, né? Deixa eu ver, cavalo E4. O cavalo saiu da onde? G4, né? Então cavalo E4 não pode ser. Na eliminação. Cavalo D1, rei H1. Só o lance ganha aqui, curioso, hein? É meio errado, né? Porque cavalo E4 ganha, né? Ele tem que voltar. Cavalo G4, rei H1.
E dama H6 é viagem, né? Tá. Então cavalo H3, rei H1... Também não dá, né? Acho que cavalo D3 mesmo ganha na torre. E rei H1, cavalo por C1. As peças estão bem soltas, né? Eu sempre tenho medo de levar um contra-ataque aí. Mas aqui não vai rolar. Porque depois de cavalo por C1, se ele jogar tipo um torre B2, cravando meu bispo, cavalo D3 eu jogo. E torre por B5, dama C1, mate em 2 ali. O rei dele tá muito mal em H1, né? Tá meio descoordenado, mas vamos jogar. Cavalo D3 e cavalo por C1. Muito bem. 7.6 pontos. 2.270, não era tão difícil também assim. Lei 20 minutos, tem que acelerar um pouco. Porque aí eu posso estar treinando visualização, treinando cálculo, treinando... não ficar na superficialidade, mas também não posso ser tentar ser tão profundo, né? Essa aqui dá pra ter resolvido em menos tempo, porque era bem direto, né? Come, cavalo E4, B5, não tinha nenhum lance lento, né? Mas ok, 2478.6, vamos lá. Tentar diminuir um pouquinho o tempo da próxima vez, próximo exercício. Torre F7 acabou de jogar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 peões a mais uma peça a menos, né? Então 2 peões por uma peça. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 2 peões. Tá. Meu peão de A é muito rápido. Tudo indica que o lance é A6 aqui. Eu não faço a mínima ideia que ele faz contra A6. Porque meu A6 é muito forte agora. E se ele jogar um lance do tipo... o rei, a dama dele não consegue entrar pro ataque, né? Tipo, dama D7 assim, A por B7, dama H3 cheque, rei 2 não tem nada pros próximos 30 lances, né? Então A6, ele tem uma opção que eu tô vendo, que nem sei se é uma opção tão séria, mas... Tá, cavalo A5, por exemplo, eu jogo dama B8, né? Torre F8, A7 em último caso. E qualidade a mais e ataque, né? Parece bem direto isso. Tem um cavalo C4, mas acho que é viagem. Tá. Então A6, torre B5, talvez, pra dar uma entortada, trocar umas peças, né? Mas aí eu devo ter vários sacrifícios de damas possíveis, né? Tipo... Até A7 serve, né? E aí se ele jogar a torre por B3, eu jogo A8 dama, cheque. Torre F8, dama A2, cravando a torre dele, né? Aí ele tem cavalo A5 ainda, que é um lance bonito, que talvez seja um dos truques da posição. Cavalo A5 defende a torre de um jeito bizarro, mas se eu comer o cavalo, ele come a torre em B2 também, né? E aí não tem mais nada, parece. Tá. A6, torre B5. É que eu não tô entendendo. Até dama C2, por exemplo, parece que ganha, né? Mas talvez não seja tão simples, porque... Será que tem uma outra defesa contra A6? Porque A6, cavalo D6, A7. Acabou. Acabou sempre, né, a partida. A6, torre A5 é uma opção. Talvez torre A5, né? Mas aí torre por A5, cavalo por A5, dama B8 cheque. Se dama F8, A7 tem que estar ganho, né? E se torre F8, A7 também tem que estar muito ganho, né? Porque eu tô coroando e tô coroando com cheque, tô comendo em F8, cravando a dama dele. Quando eu começo a falar muito, eu começo a deixar passar algumas coisas. Vou usar um pouco mais o cérebro e menos a boca, né? Nossa, é que realmente parece difícil não jogar 6 aqui. Tá, é que eu não tô vendo ideia de contra-ataque pra ele, né? Que seria minha única dor de cabeça. Então eu vou jogar 6, acho mesmo, e vamos ver o que ele faz, né? Eu tenho que treinar essa parte. Não posso ficar tão apegado ao rate do chess tempo também. Tem que tentar acelerar um pouco o ritmo.
Se torre A5, acho que eu troco, dama B8 e A7. Parece muito direto. Não tô vendo defesa depois de dama B8 e A7. O cavalo dele é inútil. E ele não pode comer a minha dama. Eu tô coroando. Não vejo que ele vai ter algum tipo de perpétuo aqui. Porque se ele entrar por H3, eu escondo em E2. Se ele entrar em C4 por algum milagre, eu jogo rei G2. O único perpétuo que ele poderia ter seria um dama D3. Mas mesmo assim não vai dar perpétuo. Eu jogo rei G2 e rei H1 contra o dama G6, né? Então A6, né? Se torre B5, o mais simples que eu pensei era A por B7, torre por B3, e aí torre A8 cheque, intermediário, torre F8, e aí torre por B3 ganha, né? Porque eu tô corando o peão de B forçado. Eu troco uma torre e jogo B8 forçado contra qualquer lance dele, né? Acho que esse aqui é um pouco... Deve ser mais direto. Eu não tô... Ele deve ter alguma defesa um pouco mais elaborada, mas tem que ser A6, né? Uma B7 não dá. Qualquer outro lance... Qualquer fírula com H4 não faz sentido, né? Vou jogar A6 mesmo. Torre B5 ele jogou, né? Tá. Se eu jogar dama C3, eu ainda acho que tá ganhando muito fácil, mas não deve ser simples assim. Dama A3? Não, dama A3 não, né? Tá, mas eu quero jogar pro B7 mesmo. Ah, daí dama pro B7, né? Ah, bom, tem uns truques aqui. A B7, dama B7 e aí acabou, né? Não tô nem melhor, mas aí eu perdi a torre de B2, olha que cruel que é xadrez. A B7, se você acha o campeão mundial, que achou um sacrifício de peça ali, de dama. E aí dama pro B7, acabou a partida na hora, né? Se A7, torre por B3, A8 cheque, torre F8. E agora não tá tão claro, porque tá com a minha dama, tô com uma peça a menos ainda. Se eu jogar a torre por B3, torre por A8 cheque, rei F7, torre A7, eu vou recuperar só. E deve estar bem melhor nesse final, né? Mas acho que ganho não... Talvez esteja ganho. Não sei. Mas assim, A7, torre B3, A8, torre F8. Acho que o truque seria dama A2 pra tentar cravar a torre. Mas aí cavalo A5, é bem chato. Tá, acho que essa é a pegadinha. Acho que eu tenho que tirar a dama, então. Né? Ou dama por B5 direto. Acho que dama por B5, né, então. Não, mas aí peão toma. A7. Torre F8, né? Também não tem nada. A8 dama, torre A8, torre A8. Não, peça menos, inclusive, aí. Tá, interessante. Então a B7, dama B7. E aí se dama E6, assim, não tem nada, né? A7 é o que chama atenção pra tentar ganhar direto, né? A7. E aí se torre B3... Se torre por B3, torre F8 e meio que se defende. Só se aquele final seja muito ganho, mas acho que não. É que eu vou comer uns peões com cheque ali, né? De G7 também. Não sei, eu vou analisar a tirada de dama, acho mais prudente no momento. Mas e A7, torre B3, A8, torre F8... Dama A2, né? E aí cavalo A5, que é o lance incômodo. Cavalo A5. Torre B3 não dá. Quer dizer, fica peão a mais só, né? Mas não é suficiente. Tá, então... A7, torre B3, A8, torre F8, torre por B3... Torre por dama, rei F7, torre A7. Tem chance disso tá muito ganho assim, né? Que eu tô dobrando na sétima e pegando o peão de G7, mas... Meu rei tá bem seguro até. Estaria feliz também nesse final, pra ser sincero.
Dama A7, comeu. A8, torre F8, torre pro B3, comeu. Rei lá, torre A7. E se ele jogar... Tem que tirar a dama, né? Que nem tem muita casa ativa. Dama E6, talvez. Mas eu dobro na sétima. Rei G6 única, come em G7. Depois come em H7. Parece bem triste, né? Talvez tenha que jogar rei E6 mesmo. E quando come o cavalo em B7, sei lá, dama D6. Ah, esse pode ser. Porque torre E7, o final não sei se é tão claro, o final de peões, apesar do peão a mais. Deve estar também bem ganho, né? É que estou aí pro G7 dama por H2, tá vendo? Mas também tá perdendo, né? Tá, mas não acho que não é isso. Olha só, o problema é mais elaborado do que eu imaginava. Dama por F7, outro candidato bom, né? Esse eu não tinha pensado ainda. Dama F7. Se dama por F7, torre por B5. Acho que pode ser por aí, hein? Dama por F7, cheque. Dama por F7, torre por B5. Se o cavalo sai, inclusive torre B8 é mate, né? Vai ter que entregar a dama. Aí se o cavalo não pode sair, ferrou, né? Vou jogar o mesmo final com o peão em A vivo ainda. Então dama F7, torre por B5. Se C por B5, aí A7. Esse que é o truque. Aí eu faço dama, qualidade a mais e ataque infinito, né? Porque se dama F7, torre B5, dama C4 cheque não ajuda em nada. Rei G2. E quando comer em B5, seja de dama ou seja de peão, A7, né? Se ele comer de dama, A7, dama G5 cheque, rei H1. Não vejo perpétuo aqui, nunca. Eu tô fazendo com cheque, né? Então eu vou ter um tempinho pra respirar, pra trazer a dama. Então, como é que é? Dama F7, torre B5. Dama C4 cheque, rei G2. Dama por B5, A7. Dama G5, rei H1. Eu tô começando a fazer dama e comer o cavalo com cheque. Não tem como, ele me dá um incômodo mais aqui, né? Tá, então dama F7. Se rei por F7, torre por B5 da mesma maneira. Por quê? Se C por B5, A7 mais uma vez. E de novo eu não tô vendo defesa. Se dama E6, por exemplo, A8 dama H3, rei E2, tá bonito. E não tem como ele entrar em D3, que era a casa que eu tava um pouco incomodado, né? Porque dama F7, rei F7, torre B5, ele tem dois tempos, né? Pra organizar essa dama dele, mas eu tô ameaçando com o meu cavalo. Então ele tem que retomar a torre, eu acho. Porque esse cavalo D6, em último caso, A7. E cavalo por B5, A8 e vou ganhar o final. Meio fácil. Qualidade a mais e ataque, né? Então, dama F7, torre B5. CB5, A7. Não, desculpa. Dama F7, rei F7, né? Torre B5, CB5, A7. E entrada em D3 que eu tava com algum receio também não vai dar certo, né? Então, dama F7, rei F7, torre B5, CB5, A7. Dama D7. Aqui acho que já era. Fazendo dama e... Então acho que é isso. Só pra conferir um segundo assim, né? Se dama C3, qual que é o problema? Eu não entendi até agora. Ah, daí cavalo C... Não sei qual é o problema de dama C3. Peão de A parece ridiculamente forte, né? Torre por B2, talvez... Mas aí dama B2? Algum tipo de resistência tem, né? Talvez cavalo D6 sacrifica a dama. Também tá errado isso, né?
Ah, vou jogar dama F7 mesmo. Parece bem direto. Rei F7, torre por B5. CB A7. B4 A8, B3. Parece... Não, não vai dar certo isso, né? Não, meu rei tá seguro e o rei dele tá totalmente estourado ali. Então dama F7, torre B5. Ele tem que comer de novo, A7, né? É, curioso. Não sei porque que dama C3 dá errado. Como que ele vai parar o peão de A, né? Bom, acho que não veio muito ao caso no momento. Vamos tentar resolver esse problema que a gente tem na frente, né? Dama F7, rei F7, torre B5. Se ele atacasse minha torre de A1 seria muito chato, mas não tem como, né? Eu vou jogar dama F7 mesmo. Muito bem, acertamos. Agora eu vou ter que jogar a torre B5, né? E A7. E A8. Acertamos. Bem. 5.1 só. Ganhamos de rating. 2483. Tá dizendo que A7 é uma alternativa aqui? Assim, seriam. É que eles não aceitam. Eu não coloquei pra aceitar a alternativa, né? Mas aqui analisa outros que também ganham A7. Ah, tá, porque joga aquele final, né? Sim, A7, torre B3, A8, né? Ou pode ser torre B3 direto também. Torre F8, torre B3, lá. Isso que dá 2.2, isso. Depois de deixar muito tempo, né? E 2.2 teria que ser aceito pelo chess tempo, mas parece que o preto tem algum lance que se aguenta aqui. Dama por B5, alguém falou que não dá certo. Tá. Alguém tá dizendo que torre A5 depois de... Se dama C2, torre A5. Faz sentido, né? Mas e se dama C3? Isso é curioso porque que dá errado esse lance, né? Não sei. Será que a gente consegue abrir a análise aqui? Não. Ah, vai dar problema, né? Ah, não. Consigo até ajeitar pra vocês aqui. Vamos ver. Pode ter um mosquito aqui querendo... Ah, não tá dando pra abrir o engine aqui, né? Tá com problema esse visor. Tá. Vou até tentar analisar depois. Torre A5? Não, mas aí come, né? Cavalo D6, talvez, mas aí A7 de novo. Torre por B2, dama B2, e aí, né? Bom, não sei. Mas dama F7, muito bem. Chega a ser um pouco mais difícil aqui também. Mas vamos lá, 2, 4, 8, 3. Fazer mais um. Cavalo G6. Que posição estranha. 1, 2, 3, 4, 5. Peões iguais. A gente tem uma torre por 2 cavalos. Os cavalos dele estão totalmente fora de jogo. Tudo indica que o lance é H4 aqui, né? Porque se eu jogar tipo torre H3 seguido de dama H6, não parece um ataque tão destruidor assim. Mesmo porque não ameaça nada, né? Se eu jogar torre H3, dama H6, minha única ameaça seria dama H7 cheque, depois dama H8 pra ganhar a dama ali de C8. Mas até lá ele já tirou a dama, já fez um monte de coisa, né? O cavalo de A2, não consigo imaginar que tenha algum ataque envolvendo ele, né? Porque o cavalo volta para B4 em um lance. Jogaria H4 sem pensar aqui numa partida, se eu não tivesse muito tempo. Porque
Porque assim, o que segura a posição preta é esse cavalo em G6. A gente tem que tentar desalojar ele. Tem que trazer mais lenha pra fogueira aqui, né? Eu sou meio alérgico a pernilongos ou insetos de modo geral. Fico me coçando já. Reparem. Tá, não sei nem por onde começar aqui. Pensar na defesa das pretas. Porque torre H3 realmente não faz nenhum sentido, eu acho. Torre H3, depois dama F6 é bonito e tal, mas não ameaça absolutamente nada, né? E se o cavalo preto chegar em jogo, já era, né? Esse cavalo de A2 aqui. H4, o que ele poderia fazer, né? Bom, se jogar tipo rei H7... Tá caindo o peão de F7, não pode, né? Se rei H8 cai em F7 também. Se rei F8 cai o cavalo em G6. Vai ter algum contragolpe aqui que eu não faço a mínima ideia. Cavalo B4, H5, né? O lance difícil vai ser o segundo, eu acho. Imagino, né? Se é que tem algum lance difícil. Ah, dama C1, né? Ah, tá. Dama C1. Não vi que a dama estava entrando ali. Tá, isso pode ser um problema. Aí se eu trocar as damas... Cavalo C1... Não, aí jamais que eu vou prender esse cavalo, né? O cavalo tá pulando de tudo que é jeito pra fugir. Tá. Tô pensando na sequência esquisita, mas acho que não é por aí também. Tá, H4 mesmo tem que ser. Dama C1, né? Que é muito chato, porque ativa a dama bastante, né? Mas aí dama D8, né? Pensando bem. Se rei H7, torre F7, deve ganhar. Embora não seja... não é mate ainda, mas deve ganhar. Isso aí também, mas imagino que seja bom. H4, dama C1, dama D8, né? Se cavalo F8... Torre G3 e ganha o cavalo, né? De F8. Acabou a partida. Então H4, dama C1, dama D8. Se rei G7, dama F6, cheque. E rei H6 ainda talvez seja por aí a dificuldade. Aí H5 deve ganhar, né? Eu vou jogar H4 aqui. Não tô vendo o candidato de novo. Vou tentar acelerar um pouco o ritmo. Vamos lá. Tá vendo uma ideia absurda de torre A3, aí cavalo B4, aí sim H4, mas não tem cabimento, eu acho. Piorar a torre só pra tirar o controle dessa casa, né? Tem que ser H4 mesmo, e dama C1, dama D8. E aí depois de rei G7, dama F6. Acho que rei H6 única. E aí acho que H5 tá ganhando, né? Porque se rei por H5, torre H3, rei G4... Torre G3, rei H5, não vi o ganho ainda, mas aí vai ter um dama para F7, sei lá. Joga H4, tá? Acho que é isso. H4, dama C1, começamos bem. Um lance do tipo dama G3, assim, permite, por exemplo, dama H6, né? E aí pode vir o rei F8 depois. Dama, não quero deixar a dama tão perto assim do rei. E dama 2 tem toda a pinta de estar certo, né? E dama G4 parece muito feio. Vou levar alguns contragolpes aí, certeza. Mas G4 é razoável, né? Talvez não seja tão ruim. Eu posso levar um tipo... Não, dama G4 vai levar golpe. Eu posso levar tipo um dama E1. E quando H5, dama E4. Propõe trocar de damas. E se comer em E4, D por E4. Mas aí torre G3 ainda, né? Será que dama G4 tem chance de estar certo? Parece tão errado. Porque se rei F8 cai o cavalo igual. Se rei H7 cai em F7 igual. Aqui outro parece estar ganhando também, né? Dama D8 e dama G4, então. São os candidatos. Porque dama G4, dama H6, H5 funciona, né? Em dama G4 se mexeu o cavalo aqui. Cavalo B4. H5. Cavalo C2. Pode ser também, né? H por G6, cavalo E1 cheque. Rei G3, cavalo por F3.
Tá, e aí não deve perder o preto, né? Então tem uma ameaça de... Talvez dama G4, cavalo B4. H5, cavalo C2. Parece meio lento, mas cavalo 1 tá vindo, né? E se rei H2, aí deve ter lance, não sei. Talvez não tenha, mas... mas G4 também é interessante. A dama D8 parece mais direto, né? Se cavalo F8, torre G3 abandona na hora. Ganha o cavalo e mate, depois. Se rei H7, talvez seja melhor, inclusive, né? Rei H7, posso até jogar H5 direto, né? Não, mas aí cavalo F4, cheque. Se não tava nos planos. Não, tem que jogar torre para F7 mesmo. Dama D8, rei H7, torre para F7, rei H6. Porque se dama D8, rei G7, dama F6 acho que é muito mais forte que essa variante que eu falei. Mas tem que analisar também. Mas dama D8, rei H7. Tô achando que é esquisito, mas... Vamos ver. Torre para F7, rei H6, né? Tá. Agora ganhamos um peão. A gente tem potencial de ataque, mas o cavalo dele tá solto agora, né? Torre F6, talvez. Ameaça aí dama H8, mate em 1. Sempre bom ameaçar mate em 1, né? Se rei G7, por exemplo... G7 é chato. Fica meio presa minha torre, né? Não, dama F6 então, né? Claro. Dama F6. Que ameaça uns dama G7... E não sei exatamente o que depois. Tá, não é tão simples assim. O G4 tem cara que vai levar algum golpe. Dama F6, outro candidato também. Vixe. Difícil jogar bem xadrez. Talvez dama F6 tô gostando mais agora, hein? Pra não deixar o rei escapar. Porque se rei H7 direto... Aí eu jogo H5... Aí cavalo H8 ainda, né? Porque esse torre G3, dama H6 ainda defende tudo. Tá, mas estamos no caminho certo, eu acho. Dama D8 e H7? Sério que vai dar certo isso? Tá. Dama D8, rei H7, torre para F7, rei H6. Se torre F6, rei G7 encosta na minha torre. E aí eu tô meio preso de repente, né? Porque se H5, dama G5 cheque tá rolando até. E se dama F6, ao invés de torre F6, né? Parece bom. Eu não sei que ameaça ainda. Porque ele pode jogar até cavalo B4 aí depois de dama F6. Dá bastante medo essa posição. Talvez seja ganho, na verdade. O branco. É que dama F7 agora, dama F6 agora ameaça ganhar o cavalo, né? Dama para F7. E se dama H6, por exemplo... Daí H5 ganha. Dama F6, dama H6, H5, né? Porque esse cavalo não pode sair com cheque, perde o cavalo. E se dama por H5... Dama por F7, cheque. Rei H8... Eu ia jogar a torre H3, só que eu levo o cavalo H4, cheque, e eu que perco a dama. Quer dizer, perco a torre só. Tá nóis.
Não achei refutação de dama G4 ainda, mas é um lance que eu acho que tá errado. Dama D8, rei H7. Entregando o peão na boa, assim. Torre para F7, rei H6. E se dama G8 aí? Depois de rei H6, pra jogar torre H7 mate. Porque se cavalo F4 cheque, rei H2, aí acabou, eu acho. Muita ameaça. E se cavalo para H4 cheque, rei H2 também ganha. Porque não tem nem cavalo F3, nem dama C7 cheque, que seriam os únicos cheques, né? Tá, isso pode ser uma boa notícia. Dama D8. A gente vai ver rei G7 também, mas rei H7, torre para F7, rei H6, dama G8 talvez ganhe, então. Então, essas posições tem que achar as casas críticas, assim. Porque o cavalo parece que defende tudo, mas alguma casa vai estar mais difícil de defender. Tem que identificar essa casa, às vezes. Dama G8. Se cavalo F4 cheque, rei H2. Não tem um cheque mais, né? E aí se dama C2 defendendo, tem dama G5 mate já, né? Tá. Então acho que é isso. Dama D8, rei H7, torre para F7, rei H6, dama G8. Se cavalo para H4 cheque, rei H2. Acabei de ver uma defesa agora. Rei H2, né? E aí cavalo G6 volta. Tá, mas eu vou ter um F4 cheque, né? Aí dama H7 cheque. Rei G5. Não. Não, peraí. Cavalo G6. Não é possível, né? É de brincadeira comigo. Não, como é que é? Dama H7. Não consigo evitar a volta do cavalo depois. Porque dama G8, cavalo para H4 cheque, rei H2, cavalo G6 volta, né? Ainda não tá ameaçando nenhum cheque. Eu podia ter mais um lance de ataque aí, mas não tô vendo qual. Torre H7 cheque, rei G5, dama D8 cheque. Só pra não deixar o cavalo voltar, né? Não, mas aí tem que estar ganho. Tem um dama por E6 rolando em algum momento também. Não, dama D8, rei F5, né? Não. Rei F5, rei F4. Rei F4, né? E aí torre F7, rei E4 e não tô pegando esse rei, não. Dama D8, rei H7, torre para F7, rei H6, dama G8, cavalo H4 cheque, rei H2, cavalo G6 volta. Torre G8, talvez. Torre não, como é que é? Tô com a dama em G8, né? Torre... Não posso. Torre F6 agora ganha, né? Não sei se ganha. Tem um dama C7 cheque. Porque torre F6, dama G5, dama H8. Era um mate bem bonito, né? Cravando ali. Torre F6... Tem dama C2 também, que não é claro, não? Nossa, dama C2 tem um mate bonito. Dama H8 cheque. Rei G5. F4. F4 não pode, tá cravado o peão. Que raiva. Cavalo G6 voltou, né? Torre H7 cheque. Rei G5. Não, tô levando um monte de cheque aqui. Então dama H7 cheque, faz todo o sentido do mundo, né?
Rei G5. F4, né? Que era o que eu queria fazer. Esse rei G4 dá uma H3 mate. Só que aí cavalo F4. Esse é do mal, porque qualquer lance que eu fizer... Ah, não, peraí. Cavalo F4. Torre G7 cheque. Não pode voltar o cavalo, né? Então aqui é dama H7. Rei G5, F4. Cavalo para F4. Torre G7. Rei F6? Única? Não é possível. Dama H6, cheque. Rei F5. Não é possível. Dama H7, cheque de novo. Rei F6. Bom, e se eu ignorar e deixar o rei dele subir, eu não pego o rei dele nunca mais, né? Dama H6, rei F5. Não, como é que é? Não. Dama H7, rei G5, F4, cavalo para F4. Não é possível que não tem mate aí. Que maldito esses cavalos. Que pecinha do mal, né? Cavalo G6, né? Mas acho que eu vou jogar isso. Tem que ter mate aí, não é possível. Qual seria a casa fraca agora, né? Porque ele não tem nenhum cheque, né? Esse que é o negócio. Mas se eu piorar uma peça minha, eu deixo ele dar algum cheque, né? Tipo torre G7, né? Mas eu vou jogar... Tem um torre H7 também, né? Que eu não analisei direito. Ah, não, peraí. Eu vou jogar dama D8 mesmo. Passamos o tempo já. Dama G4 não vi porque dá errado, mas acho que dá errado. E dama F6 acho que ele volta de algum jeito. D8, muito bem. Esse? É de brincadeira comigo, né? Como sempre é de brincadeira comigo. Até H5 pode ser bom agora, mas dama F6 eu queria jogar, né? Aí, o que ele pretende fazer contra H5? Cavalo H8? Cavalo H8 eu não via como ganhava ainda, né? Torre G3. Rei H7. Bom, e aí torre G8 ganhou o cavalo já, né? No mínimo. Tá, porque dama F6... Se ele for pra trás ele perde tudo. Então rei H6 ele vai tentar, né? E se H5... Rei por H5... Mais uma saga dos mates que não existem, né? Torre H3 cheque, rei G4, aí F3 é mate, né? Tá. Então, eu não tô entendendo bem por que um desses lances falha, né? H5, cavalo H4, eu simplesmente como cavalo... Ah, cavalo F4, né? Eu já tinha analisado isso. No F6 tem que ser, né? Eu vi lá atrás, eu vi o H5, cavalo F4. E aí se RH2, cavalo para H5, né? Defende tudo, inclusive, todos os cheques do planeta, né? Vou jogar no F6. Tá, agora H5, né? Esse sim. Esse que eu tinha visto lá atrás, eu não tinha visto como é que ganhava tão claro. Mas eu não tinha visto o F3 mate. Que agora não tem nem outra opção, né? H5, né? Ele não tem nenhum contra-jogo, né? Parece. O cavalo dele é lento. Rei por H5. Torre H3, cheque. Rei G4, F3, cheque. Mate, né? E H5, dama G5, eu troco e ganho o cavalo, né? Do jeito que eu errei esse lance. Qual que é o problema de H5? Ele vai me dar um perpétuo aqui com a dama?
final não tá tão claro, qualidade a mais tá de brincadeira, né? Acredito que erramos esse. Caramba. O que tem contra H5? Rei H5, torre H3 cheque. Rei G4 única, F3 é mate. H5, dama G5 cheque. Aí troca, rei toma, HG, rei por G6. E não tá tão claro isso, então é isso? Pensei em torre G3, eu não entendi qual era a ideia de torre G3. Ah, mas isso é muito difícil. Ameacei torre por G6, né? E dama H8 mate. Aí dama B1 única, torre G5. Isso é bem difícil. E agora ameaçou torre H5, né? Esse era bem difícil. Não é à toa que tem 2.421 exercício. Caramba, nervoso. Tudo bem. Vou revisar essa análise agora que foi bem interessante, né? H7 era a minha dúvida aqui, mas pelo jeito ganha de mais de um jeito aqui. No modo Blitz é 2.734 o rating. Absurdo. Ah, caramba. É tão ruim errar mais pra frente assim? H5 dama G5, vai ver, né? Ele não acha que é tão simples isso. E acho que tem razão, né? Cavalo instala em B4 aqui. É que eu bati o olho, eu vi esse peão em B6 longe, né? E final de torre contra cavalo costuma ser tão perdido quando o cavalo tá longe assim. E quando cai esse peão, o problema é que não cai esse peão, talvez, né? Torre B3, cavalo B4, torre C3. Tem cara que vai ganhar esse peão, né? Tem cara que vai ganhar bem fácil, inclusive. E a torre é muito mais forte que o cavalo, né? Só se ele vem com... Ai, não sei. Caramba, que coisa. Bom, eu vou analisar o computador também. Isso era difícil, mas a linha que eu queria mostrar era essa, né? RH7, eu achava que era a melhor defesa aqui. Torre F7 e RH6, mas pelo jeito deve ter mais de uma maneira de ganhar aqui, né? Eu não vi tão fácil assim. Eu tava querendo jogar dama G8, né? Ameaça mate. Aí cavalo H4 cheque, H2. Cavalo G6 volta. E aí a conclusão era... Dama... Quer dizer, não sei se teve conclusão, na verdade, né? Era dama... Opa! Dama G7 também, talvez, né? Dama H7, rei G5, F4, come, forçado. E agora torre G7, para o cavalo não voltar para G6. E aí rei F6. E na verdade eu não vi como é que ganhava aqui. Dama H6, rei F7. Rei F5, aliás. Talvez não ganhe, não sei, dama G7, aí volta lá. E aí jogar esse pra evitar a torre H7, né? E acabou, inclusive vai perder o branco aqui daqui a pouco, né? Caramba, torre G3, será um lance bem difícil. Sim, bem direto, né? Porque ameaça lá, mas aí depois desse teria que ver esse. E aí cheque, rei G1. Ameaçou torre H5 de novo. E aí dama H4 é obrigado agora, né? Assim, lance a lance não é difícil, né? Mas a sequência toda era difícil de imaginar. E se dama E1, rei H2, né? E dama B1, rei H2, né? Bom, mas é isso. Pelo menos tentar acelerar um pouquinho, né? Foi 20 minutos e a média do exercício é 23. Pra quem acerta, né? Pra quem vê até o fim. Geralmente, eu que costumo ficar com medo dos finais de que não tá tão ganho assim. Dessa vez foi ao contrário, né? Achei que tava muito tranquilo. Achei que não tinha opção, na verdade, aqui também, né? Mas beleza. De repente eu até coloco nos comentários a análise que eu achei interessante. Ou enfim, eu falo no próximo, acho, né? Falo no próximo vídeo, melhor. Vamos pro dia 8, então. Lutando aqui, 2466. Tá mantendo. Tá difícil 2500. Muito difícil. Eu teria passado se eu acertasse esse, acho. Mas muito difícil, nossa. Tem que estar 100% aqui mesmo.
Caramba. Tá demorando pra cair o microfone, né? O microfone é muito bom agora, esse suporte. Vou te falar. Comentem o que vocês acharam aí, como é que tá o desafio de vocês. E até amanhã, galerinha. Fui!